E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe. Hoje é um vídeo bem rápido para falar sobre o anúncio de dividendos aí da Caixa Seguridade na monta de 1,5 bilhão. Conforme vocês podem ver aí na tela, os dividendos vão ser pagos no dia 6 de novembro para quem tiver essa ação em carteira no dia 24 de outubro. Ou seja, se você dormir com essa ação do dia 24 de outubro para o dia 25, você vai ter direito a receber esses dividendos aí na monta de 50 centavos por ação. E só no dia de hoje, um dia depois do anúncio desses dividendos aí, a ação da Caixa Seguridade já deu uma disparada aí de 4,07%. E também vamos falar aí das empresas no setor de energia que vem caído aí no último mês, né? Nos últimos 30 dias só tem caído as ações, principalmente da TRPL4, que é o que a gente vai falar aqui hoje, a Transmissão Paulista, a Taesa, que é a TAE11, e também um pouquinho sobre a AES Brasil, que é uma geradora de energia limpa, que também entrou nessa onda das elétricas aí, que vem caindo bastante nos últimos 30 dias. Então vamos falar sobre isso aí nesse vídeo de hoje. E se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal para acompanhar as novidades e vamos falar disso aí agora. E para quem não sabe, a Caixa Seguridade é uma empresa que atua no setor de seguros com a cotação atual de R$ 11,57 e teve uma valorização só nos últimos 12 meses de mais de 40%, com um PL atual de 10,28 e um preço sobre o valor patrimonial de 2,93. A Caixa Seguridade fez o IPO há não muito tempo, tendo andado de lado aí por um bom tempo, entre o ano de 2021 e 2022, até 2023 também, o início do ano, e depois disso deu uma boa disparada aí. E o pessoal tem ficado de olho nesse tipo de ação porque está em um setor bom, um setor perene, que é um setor de seguros, né? E que tem a fama, pelo menos, de pagar bons dividendos, que é, por exemplo, a sua concorrente aí, a BB Seguridade, que o pessoal, muita gente aí tem em carteira, né? E como eu falei para vocês, o IPO foi recente, então não tem histórico muito grande de pagamento, mas pelo menos o que tem acontecido aí no ano de 2023 tem animado bastante as pessoas, porque pagou 50 centavos no primeiro semestre e agora novos 50 centavos, tendo a previsão aí para o ano de 2024 de começar a pagar esses dividendos de forma trimestral ao invés de semestral, como tem acontecido hoje. Inclusive, uma das casas de análise aí financeira, que é a Itaú BBA, indicou a Caixa Seguridade como a rainha dos dividendos, né? Prevendo que em 2024 ela pode ter um rendimento esperado de mais de 10%, prevendo aí um aumento da lucratividade, provavelmente, né, desse setor ou dessa empresa, né, para poder aumentar aí o pagamento de dividendos para os seus acionistas, sendo que isso aqui é apenas um chute, né? Porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar com certeza se isso aqui vai acontecer. E já em relação à Transmissão Paulista, a cotação atual é de R$ 22,00 e nos últimos meses teve uma desvalorização, ou seja, em um ano, ao invés de aumentar sua cotação, ela diminuiu em 0,65%, com PL atual de 6,14 e um PVP de 0,83, indicando que ela pode estar descontada, mas isso aqui tem um motivo, né? Ela está descontada porque atualmente tem investido bastante do seu capital para poder crescer, né, nos seus projetos aí que ela tem, e justamente por isso, por conta desse endividamento, pode haver uma diminuição dos dividendos, que atualmente já não estão tão altos, né? Como vocês podem ver, nos últimos 12 meses foi de 4,86%, fora que a sua cotação, na verdade, desvalorizou em vez de ter valorizado, mas isso é somente no curto prazo, porque se vocês verificarem aqui nos últimos 5 anos, ela entregou uma rentabilidade real acima da inflação de quase 70%, né? Ou seja, mais de 1% ao mês acima da inflação, e nos últimos 10 anos, mais que dobrou, né, a rentabilidade aí dos seus acionistas, teve um retorno aí de 200% do patrimônio dos acionistas nos últimos 10 anos, o que indica aí ser uma boa empresa, mas isso tem que ser analisado com muito cuidado, né? Porque o crescimento de lucro nos últimos 5 anos da TRPL tem caído aqui bastante e a dívida líquida sobre EBITDA tem aumentado aí nos últimos 10 anos, sendo realmente um indicativo de que os dividendos podem minguar aí para frente. Ou seja, se alguém investir nesse tipo de empresa, apesar de ser uma excelente empresa, tem que realmente ter consciência de que vai esperar um bom tempo aí, até 2027, 2028, para começar a ter um retorno real dos investimentos que a empresa tem feito agora. E apesar disso tudo, a própria ISA-CETEP falou que os investimentos são altos, sim, mas a política de dividendos deve se manter. Esse investimento de 16 bilhões, sem conhecer direito a empresa, pode não ter muito significado, mas 16 bilhões, melhor dizendo, é praticamente o valor de mercado da empresa, é muito dinheiro que eles vão investir. Aí o pessoal realmente fica com o pé atrás ali sobre o que pode acontecer no futuro da empresa. E além disso tudo, a Eletrobras ainda se
sinalizou de certa forma que pode vender sim a fatia que ela detém da TRPL, da Transmissão Paulista, que a Eletrobras tem boa parte das ações preferenciais dessa empresa e pode vender, sendo, na visão pelo menos de alguns analistas, algo positivo para a Eletrobras e neutro para a TRPL 4. Pelo menos tem sido essa a visão dos analistas financeiros, né? E já em relação à Taesa, sendo uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 4,20%, ou seja, a cotação ao invés de aumentar, ela diminuiu, né? Com um PL de 10,06 e um PVP de 1,76, com um dividendo atual de quase 10%. Mesmo com tudo isso aí, com a cotação caindo e tudo, ela é uma ótima pagadora de dividendos, né? E ao longo do tempo, pelo menos nos últimos 5 anos, teve um retorno aí de quase 100% para os seus acionistas, rentabilidade real limpa acima da inflação, e nos últimos 10 anos de quase 160%. Mas conforme vocês podem ver aqui, o lucro versus a cotação deu uma despencada boa, voltando ao patamar aqui dos anos de 2018 e 2019. Em 18, inclusive, no ano de 2018, quando a cotação estava em R$ 23,60, o lucro líquido foi de 1 bilhão. Isso em 2018, a cotação R$ 23,00, o lucro de 1 bilhão. E agora que o lucro está menor que 1 bilhão, né? Menor do que um ano de 2018, a cotação está em mais de R$ 30,00, indicando que ela pode cair muito aqui ainda. A gente não sabe porque não dá para adivinhar o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma empresa que tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Se vocês forem verificar o histórico dessa empresa, ela paga e de forma consistente aqui, muitos deles acima dos 10%. E por isso tem sido a queridinha de muita gente aí. E a dívida líquida dela também, se vocês forem verificar, cresceu bastante nos últimos anos e estando no maior patamar dos últimos 10 anos. A dívida dessa empresa, da Taesa, aumentou bastante aqui. E o crescimento do seu lucro dos últimos 5 anos despencou aqui. Está inclusive negativo no histórico que a gente pode ver no Investidor 10. E ainda não divulgou os resultados do terceiro trimestre do ano de 2023. Só divulgou aqui os resultados até o segundo trimestre, né? A divulgação dos resultados do terceiro trimestre vai ocorrer ainda só na quarta-feira, dia 8 de novembro. E a gente vai descobrir melhor o que tem acontecido com essa empresa aí. De qualquer forma, são empresas que eu tenho em carteira, tenho aportado todo mês, distribuindo entre elas, né? E por isso a carteira aqui que eu mostro para vocês do canal tem tido um resultado positivo até agora, né? Com uma variação positiva, juntando todas as empresas que eu tenho em carteira, porque eu diversifico entre elas os aportes mensais. Apesar, por exemplo, da Taesa, que teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, ela é a primeira aqui da minha carteira, a que eu mais tenho em carteira, mas mesmo com isso, né, a variação aqui foi positiva. Por quê? Porque diversifiquei em boas empresas, apesar do resultado aqui, né, no mês de outubro, tem ficado abaixo dos meses anteriores, por conta das quedas que a gente teve aí na Bolsa de Valores, né? O vídeo era esse, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa já seu like aí e vamos investir, né? Afinal, não tem como a gente simplesmente querer comprar todos os meses empresa boa e barata quando tudo vai bem, porque quando tudo vai bem, a empresa não fica descontada, né? E lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, tá, pessoal? Muito obrigado para você que ficou até aí e me diz o que você achou do vídeo. Valeu, falou!